E dando sequência a esse conhecimento sobre as leis de incentivo, nós convidamos o representante da Prefeitura Municipal, o Eduardo Nascimento, coordenador da Comissão de Cultura e de Promoção Social da Prefeitura, que vai falar para a gente um pouco sobre a lei de incentivo do ISS. Bom dia. Agora sim, bom dia, saudações aqui, obrigado pelo convite. Pode me ajudar, porque eu sou meio lé com cré, não consigo de manhã assim. Todo mundo já fornido, alimentado, tomou café, né? Alimentando o corpo e a alma, né? Então, saudações a todos em nome da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da nossa Secretaria Municipal de Cultura, da nossa querida secretária Mariana Ribas. Eu sou Eduardo Nascimento, sou jornalista e estou na Comissão Carioca de Promoção Cultural, que é o órgão CCPC, que é o órgão gestor da lei de incentivo, né? Na secretaria lá, a gente já viu aquele circo chinês, o cara que equilibra vários pratos ao mesmo tempo? Então, além de lá, eu também cuido do Conselho Municipal de Cultura, sou representante do Poder Público, estivemos juntos na última quinta-feira, no dia 30, lá no Centro Carioca de Design, numa reunião do Conselho, onde a pauta do Conselho, que é o órgão de interlocução com a sociedade civil, era a questão do patrimônio. Estava o nosso querido Marcos Paulo, estava a Deise, meu querido amigo, colega, parceiro, conselheiro Cláudio Prado Mello, minha referência na área de patrimônio, que está deixando o Conselho para assumir uma missão mais difícil. Já desejo sorte, sucesso, estou ao seu lado 24 horas por dia na presidência do INEPAC, nosso grande parceiro aí, Cláudio, né? Então, o patrimônio está lá. E eu também cuido da CEPIR, que é a Coordenação de Igualdade Racial, dentro da Secretaria de Cultura, que é um órgão hoje que vai aumentar o seu escopo da parte de articulação e de interlocução políticas culturais, né? Eu sou jornalista, estou desde janeiro de 2017 na Secretaria Municipal de Cultura, com a nova gestão municipal. Antes disso, eu estive 9 anos na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, na Comissão de Educação e Cultura, com o nosso querido vereador Paulo Messina, que foi até pouco tempo atrás secretário-chefe da Casa Civil, hoje voltou à Câmara Municipal. E lá na Comissão de Educação e Cultura, esse tema do patrimônio foi muito caro para nós. Fizemos algumas ações importantes nessa discussão, né? Duas iniciativas legislativas muito importantes. A primeira foi incluir na lei do Porto Maravilha, não sei se você lembra, de 2009, né, um mecanismo de revitalização para a cultura que se chamou os 3% para a cultura, que era uma contrapartida para a venda dos títulos públicos da CEPAC, né, certidão de potencial construtivo na área portuária, para que você tivesse ali um recurso e fosse aportado para a revitalização cultural da região. Tanto os projetos culturais, tanto a parte de restauro, patrimônio material. Então, foi um importante instrumento, né, de desenvolvimento para a região portuária. Várias iniciativas culturais que aconteceram sobre o selo Porto Cultural foram fruto dessa articulação legislativa. Além disso, na própria Comissão de Educação e Cultura, o vereador Messina, nós tínhamos articulando, aprovamos a nova Lei de Incentivo Cultural, que vem ser essa Lei de Incentivo Cultural que nós estamos vivendo em 2012. Então, hoje, né, eu, no passado, estive na aprovação da Lei de Incentivo e hoje eu estou do lado de cá do balcão executando a Lei de Incentivo nesses últimos 2 anos. Né? Por que eu estou falando dessa questão legislativa? Que acho que é um importante instrumento que a gente tem que trabalhar e nos assegurar nele. Né? Tudo que está colocado na lei é pétreo, né? E a gente consegue desenvolver. E hoje a gente está com uma iniciativa importante, convido a todos a estarem presentes. Nós estamos com o PL 1029 na Câmara Municipal, que institui o Sistema Municipal de Cultura, né? Que vem a ser uma política de Estado para o desenvolvimento da cultura do Rio de Janeiro como perene, de uma forma perene, independente dos governos. Não sei se todos conhecem, mas é uma ideia que surgiu com o nosso querido ministro Gilberto Gil e Juca Ferreira, de construção de uma política de Estado semelhante que nós temos na saúde e no SUS, né? E essa política que se desenvolve no tripé, né, do CPF, Conselho, que é a participação da sociedade civil, plano, que é a diretriz que vai ser discutida como um plano diretor da cultura, e o fundo, que são os mecanismos de financiamento, estão em discussão na Câmara Municipal. O Rio de Janeiro, essa proposta do Gilberto Gil é de 2003, e nós estamos muito atrasados. Desde então, nunca tivemos uma política de Estado na cidade. Então, é um legado que essa gestão está colocando. E, dentro dessa discussão da política do fundo, tanto da discussão do Conselho, né, e do plano, a questão do patrimônio está ali colocada como um dos viés, uma das linhas diretrizes para serem desenvolvidas.
Tá? Então, acho que é um importante recado para vocês. Então, e aí agora vamos falar exatamente aqui da lei de incentivo. Não sei se todos a conhecem, né? Mas essa atual lei de incentivo, ela vem substituir uma lei anterior de 1992 da nossa querida saudosa atriz e vereadora Neuza Amaral. Né? A diferença desse processo, que ele foi construído num diálogo, essa lei atual, ela foi feita através de uma concertação entre representantes da área cultural, estavam ali nosso querido ex-secretário Júnior Perim, até o Diller Trindade, que é do cinema, né, o legislativo, e o executivo municipal, na época, o secretário Calil, depois o secretário Saleitão e o próprio prefeito Eduardo Paes. Né? Então, esse processo de discussão dessa lei, essa lei foi pactuada com a sociedade civil. Né? A diferença entre os modelos é que o modelo anterior era um modelo majoritário, ou seja, o valor aportado na renúncia ele era executado quando acabava, pum, acabou. Né? O nosso modelo é proporcional, você tem uma participação das empresas, né, trabalhando e cada uma delas vai dividir um pouco o tamanho da renúncia. A outra diferença importante é que o modelo anterior ele tinha julgamento de mérito, ou seja, se o projeto fosse considerado qualificado, tinha uma pontuação X, um valor de renúncia, se ele fosse considerado mediano, uma taxa mais ou menos, se ele fosse considerado ruim, tchau, estava fora. E a atual lei de incentivo ela não tem esse julgamento de mérito, ela tem um julgamento de capacidade de execução. Né? Para nós, o forró, o funk, estão na mesma proporção da música de câmara e da ópera. Entendeu? Nós temos uma ampla equidade na análise da linha cultural. O que nós avaliamos é a capacidade de execução. E nós temos 19 áreas culturais, que vão do folclore à multiplataforma tecnológica, e dentro dela está a área de patrimônio. Como é que funciona a lei de incentivo? Pode passar? A lei de incentivo ela é a renúncia fiscal que a prefeitura faz, né, que as empresas elas podem participar e direcionar até 20% do valor que elas recolhem de imposto sobre serviço. Né? Então, a gente está falando das empresas que fazem serviço na cidade do Rio de Janeiro. Né? Empresas de sonorização, empresas de limpeza, empresas de segurança de vídeo, enfim, tem um inúmero campo aí de setores privados envolvidos. Eu estou falando aí desde da área funerária, logística portuária, né? e industrial. Então, tem aí. Então, uma empresa, né, como, por exemplo, aqui nosso querido Cláudio Prado Corporation, se ela paga R$ 1.000 de imposto sobre serviço, ela pode destacar até 20%, ou seja, R$ 200 ela pode direcionar para projetos culturais. Então, essa é a lógica da lei de incentivo. Né? Vamos lá, passa mais um. Quem pode participar da lei de incentivo? São os produtores culturais, pessoas jurídicas. Né? O MEI também está incluído. A lei de incentivo ela não é uma lei para pessoa física, sim para pessoa jurídica com 2 anos de atividade cultural, né? Comprovadas. Né? E também as empresas, contribuintes incentivadores, empresas do Rio de Janeiro, que façam imposto sobre serviço, podem participar. Passa mais um. Né? Como é que funciona? Né? O contribuinte habilitado, ele coloca os seus recursos, né, e destina 20% através do DARME, que é o documento. Como é que ela funciona aí? Vai ter um efeito especial fantástico aí. Aperta o botãozinho. Ó, tá vendo às vezes? Você vê Pixar, você vê um modelo. Como é que funciona a lei? A gente olha o valor que a prefeitura arrecadou no ano anterior, né? Aperta mais um. Olha aí, ó. Você vê fantástico isso daí, né? Isso aí é Steven Spielberg, esse negócio. A gente olha o passado, ou seja, o ano anterior que a prefeitura arrecadou, estipula no ano 1% em relação àquele valor arrecadado, que é o valor do edital, para que os projetos culturais sejam executados no ano seguinte. Aperta mais um botãozinho. Então, assim que ele funciona. Ou seja, hoje o edital que fechou inicialmente no dia 31 de maio, e a gente prorrogou até o dia 3, tivemos o recorde de inscrições, quase 1.600 projetos inscritos, né? O valor da renúncia é de 54,7 milhões. O que significa? O valor, isso é 1% do valor arrecadado pela prefeitura em 2018. Então, o edital desse ano, de 2019, é de 54,7, para que os projetos executados em 2020 tenham acesso a esse patrocínio nesse montante. Deu para entender? Então, aperta lá, tem mais efeito especial aí. Como é que funciona o mecanismo? Você vê que é um negócio. Pode apertar aí que as bolinhas demoram. Mais um. Pode apertar.
Quer dizer, ou seja, isso é a empresa vai pagando, aperta mais outro, aperta. Ela vai escolher, vai mandar para a prefeitura, aperta mais um, o seu valor, pode apertar. Opa, viu? Os 20%, aperta mais um aí. Opa. Esse valor que a empresa aporta, a empresa pode escolher o projeto cultural que ela tem interesse em financiar. Então, a nossa lei, muitos não gostam dessa palavra, é uma lei de livre negociação entre produtores culturais e empresas. É uma lei liberal, né, que tem essa ampla capacidade de mercado. Aperta mais um. Né? E aí vão para os projetos culturais certificados no edital do produtor cultural, que nós tivemos agora em maio. Né? A lei funciona da seguinte maneira, né? Aperta mais um, linha do tempo, pode botar. Todo ano, em maio, a gente abre o edital dos projetos culturais. Então, vocês já podem se preparar. Todo ano, dia 1º de maio, a gente abre o edital, que vai até dia 31. E todo 1º de agosto, a gente abre o edital das empresas, que também estão lá abertos para elas participarem. Né? E aí, em dezembro, né, a gente tem o que a gente chama de casamento, ou seja, um encontro entre os projetos culturais e os patrocinadores que fecham ali o seu contrato, que a gente chama de termo de compromisso. Então, como é que ela funciona lá? O edital, maio, a gente tem o resultado até final de julho dos projetos habilitados. Né? Um dado importante, como eu falei, a gente não faz julgamento de mérito, mas sim capacidade de execução. Então, nós temos 3 categorias. O projeto que está aprovado com ressalvas e reprovado, através de 3 critérios: alcance, admissibilidade e orçamento. Né? O projeto que cumpriu, está dentro, está enquadrado dessas categorias, está aprovado. O projeto que tem alguma observação, pendência ou pré-requisito a cumprir, ele é aprovado com ressalva. E o projeto que não cumpre, não está enquadrado nesse quesito, ele está reprovado, mas ele não está excluído. Ele tem um período de 5 dias úteis para preparar um recurso e se reabilitar e participar do edital. Né? Então, basicamente, que essa é a nossa função. A gente emite o certificado em agosto. Né? O certificado de validação do projeto está apto a captar, ele tem validade em 2 anos, ou seja, no ano que ele foi escrito, no ano seguinte, e pode, no final do 2º ano, pedir a prorrogação para mais um ano. Ou seja, se você habilitou um projeto agora, em 2019, ele vale 19 e 20, e no final de 2020 você pede para prorrogação do seu certificado. Simplesmente mandar um e-mail. Você vai lá e consegue renovar o seu projeto. O edital da empresa, também todo, porque aqui não consigo ver aqui o negócio. O edital dos contribuintes abre em agosto, nós recebemos as informações das empresas, a parte documental, é um processo diferente de análise do processo do contribuinte, é muito mais burocrático, né? E fazemos também toda essa validação. No final de outubro, a gente emite o certificado das empresas habilitadas para que elas possam encaminhar para a gente o termo de adesão, né? Que é o quanto que ela vai se comprometer em estar participando e apoiando e patrocinando projetos culturais. Por que eu falei da lei anterior? Né? Porque a lei anterior, o valor total da renúncia, vamos dizer assim, ela tinha algumas diferenças. Né? Além do princípio, né, o princípio dela era um valor de 0,15, 35% da renúncia, a nossa é 1%. Né? Mas a lei anterior, se o valor total aportado fosse 10 milhões, né, se chegassem 11 empresas com 1 milhão de patrocínio, a 11ª ficava de fora, chupando o dedo. No nosso modelo, não. É como se fosse uma grande pizza. Né? A gente tem, para vocês terem uma noção, o valor que a gente está executando esse ano é 51,7. O total bruto das empresas que se inscreveram no ano passado foi 180 milhões. Então, essas empresas têm que se enquadrar, cada uma na sua proporção dos valores. Então, ela vai ter ali o termo de adesão. E nós temos aí, do final de outubro a dezembro, o que a gente chama de janela de captação, período de debate e namoro entre os projetos culturais e as empresas para que eles possam fazer o casamento no dia 15 de dezembro. Assim que funciona o nosso modelo de operação. Tá? Passa mais um. O projeto assim, apoiado, patrocinado, ele fechou o patrocínio. Né? Quais são como ele opera e funciona? Ele tem que dar para a gente algumas informações para a gente poder operacionalizar o acompanhamento da lei. Então, ali ele tem o período de dizer quando ele vai ocorrer,
né, que é o cronograma, ele tem a opção de execução, nós temos duas opções de execução. A opção A, ele executar conforme o que ele captou. Opção B, ele não executa no ano e continua no mercado captando mais patrocínio para executar no ano seguinte. São essas duas opções que nós temos. Ele tem lá a publicação do termo de compromisso, que, ou seja, que é o contrato dele com a empresa, para ele tornar público, ter validade. E aí tem as variações, né, que são as adequações, ou seja, você escreveu o seu projeto em 500 mil, mas você foi ao mercado e você conseguiu captar 350 mil. E aí você tem a opção, ou executa com aquele valor, ou continua no mercado captando até chegar ao valor cheio do seu projeto. Se você optou por executar por aquele valor, você vai ter que fazer as adequações, ou seja, adequar as ações, né, e adequar o orçamento proporcional àquelas ações daquele valor. Então, isso são etapas obrigatórias. E aí tem lá a parte das contrapartidas, que são os ingressos, são os produtos que você tem que entregar, né, e as marcas e aprovação e execução. Na parte das empresas, elas se inscrevem, a empresa tem, a partir do momento que ela está habilitada no ano seguinte, ela tem de janeiro a dezembro para recolher. Ou seja, ela paga o DARME, né? E tem a opção, a gente faz o direcionamento online, ou seja, a empresa ela tem um sistema onde ela diz quando e quanto que ela vai dar para cada projeto do que ela fechou contrato. Ou seja, aqui, mais um exemplo aqui da Cláudio Prado S.A., fechou um projeto de 500 mil, ela entrou com 500 mil e quer apoiar 3 projetos. Um projeto ela apoia 300 mil e outros 2 ela apoia 100 e 100. E aí o primeiro mês de recolhimento dela foi R$200 mil. A empresa, vai dizer quanto que ela vai botar em cada um dos projetos que ela decidiu aprovar no ano seguinte. Muitas vezes, isso é um processo de diálogo permanente entre as partes, e que vale, por exemplo, a questão do cronograma. Então, muitas vezes, a empresa vai apoiar primeiro o projeto que acontece primeiro, né? E depois, assim, por conseguinte. Então, é importante que os projetos aprovados, sempre no período de execução, nos informe o quanto e quando, né, ele vai acontecer. Tem o direcionamento, que é a empresa, e aí ele tem aí 180 dias para executar isso. E é uma coisa que muitas vezes a gente se pega, que muitas vezes a empresa fica numa posição muito cômoda e não aperta o botão, e o projeto fica lá desesperado, recebendo recurso, e a gente tem que forçar a mão da empresa para que ela direcione o patrocínio que ela recolheu, né? E muitas vezes a gente tem muita emoção quando eu falo de janeiro a dezembro, porque muitas vezes grandes empresas elas conseguem fazer o aporte principal nos 4, no primeiro trimestre, quadrimestre do ano, né? Mas isso vale até o final do ano. Então, nós já tivemos casos de empresas grandes que foram recolher todo o seu valor exatamente no último dia de dezembro, né? Então, a gente teve que fazer aquela operação ali de guerra para poder fazer as coisas acontecerem, né? A lei de incentivo do Rio de Janeiro ela é diferente de outros modelos. Ela é o recurso, a empresa paga à prefeitura, recolhe o dinheiro e a prefeitura encaminha aos projetos culturais. Passa mais um, por favor. Como é que é aqui o edital do contribuinte? São os patrocinadores, né? Qualquer empresa que pague imposto sobre serviço, pode passar mais um. Não podem participar empresas que têm algum tipo de benefício fiscal já estabelecido, né? Pode passar mais um. O período, como eu falei, é de 1 a 31. Tem aí a parte documental, como nós explicamos. Passa mais outro. Aí é um exemplo aí do formulário eletrônico, né? Que nós temos o representante legal da empresa e depois temos quem vai operar isso no incentivo. Passa mais um, né? O responsável aí pela inscrição, né, que são duas, a gente tem a informação do CEO da empresa e também a informação de quem vai ser o operador do processo. Passa mais outro. Basicamente, aqui a informação da conta da proporcionalidade que eu falei para vocês, o valor bruto que nós tivemos no ano de 2018 para 2019, tivemos 920 empresas inscritas e 832 habilitadas, foi o maior número de empresas participantes, um volume bruto de 180 milhões. Né? Então, a gente teve que encaixar esse 180 em 51,7. O que equivale uma provocação que eu faço a vocês? A nossa lei, o percentual mínimo é de 1%. Mas, se fizermos um grande movimento de sensibilização do Executivo Municipal, a gente pode aumentar o valor da renúncia. Então, aí cabe aqui a vocês fazerem coro para sensibilizar os nossos governantes para aumentar o valor da renúncia, para ampliar o valor a ser incentivado e patrocinado dos projetos culturais, né? Passa mais um.
Como eu disse, é uma livre negociação, a empresa faz o recolhimento, faz o direcionamento, a gente tem todo um processo administrativo para fazer os pagamentos, passa mais um, que são inerentes à administração pública, então a gente tem uma interface permanente com os órgãos de controle e os órgãos financeiros e do Tesouro, né? São as janelas que nós falamos aqui, de 10 a 20 de cada mês. A prefeitura mudou o processo de recolhimento na virada do ano, que era as empresas pagavam o imposto sobre serviço no dia 10, passou a pagar no dia 3. Então, a gente tem esse período aí de você aferir o valor recolhido, né? E mudou no mês de dezembro, né? Porque o prazo nosso aí, a gente antecipa esse valor do direcionamento dos projetos e é feito o repasse para os projetos culturais conforme os lotes. Nós não temos, de uma só vez, em 1º de janeiro, os 50 milhões do ano. Ele vai acontecendo conforme o recolhimento das empresas. Passa mais um. Aqui é a guia, né, de pagamento, como é que ela funciona. Passa mais outro. Aqui é o exemplo que eu falei aqui do direcionamento. Uma mesma empresa, ela tem mais de um projeto, então ela vai recolher, né, tem um valor e o que ela direcionou para cada um dos projetos, né? Esse é um sistema eletrônico, né, que a gente está pegando aqui uma empresa que tem 4 projetos patrocinados, e ela vai dizer o quanto que ela firmou com cada projeto, que é o termo de compromisso, e quanto que ela vai direcionando ao longo do ano e que ela tem para fazer o pagamento de 100% do projeto. Passa mais outro. Passa mais um. Né? Bom, então fiz esse primeiro desenho aí da operacionalidade da lei, né, que está aí desde 2014. Então, alguns números para a gente ter aqui de 2014 para cá. Né? O número de inscritos, que começou em 2014 com 740 projetos, e nós tivemos esse ano 1.562 projetos, o maior ano, né, de participação. Por quê? Uma das tarefas que eu recebi da nossa querida secretária Anícia Marco, quando assumiu, foi de que ela queria alguém que olhasse diferente dessa janela. E a gente tem feito ações que visam democratizar e ampliar o acesso ao investimento cultural. Por conta disso, nós fizemos esse ano, pelo 3º ano seguido, um circuito de capacitação dos produtores culturais em todos os territórios da cidade do Rio de Janeiro. Fomos a campo. Né, estivemos do centro da cidade a Campo Grande. Né, só na Zona Oeste nós fomos 2 vezes. Fomos em Realengo e fomos em Campo Grande, fomos na Rocinha, tivemos convite da Biblioteca Parque, de outros setores. E a nossa ideia é, como diz a música do Milton, ir aonde o povo está. E aí fazer o processo de democratização do conhecimento para preparar os produtores culturais de todos os territórios na cidade para apresentar projetos. Né? O símbolo para a gente é Dona Nancy, que tem 80 anos, que é fundadora do Clube Renascença, que é uma referência da cultura afro no Rio de Janeiro, e participou do curso lá de 2 dias, preparou e tudo, e está lá, teve seu projeto apoiado, que foi a Flisamba, Feira Literária do Samba, apoiada ano passado. Né? Um exemplo. Um outro dado importante, esse ano nós tivemos uma inovação, que foi a parceria com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR, na figura do Luiz Fernando Donádio, que é o do escritório de captação da Fiocruz, e da Ana Flávia Godoy, do Sindicato das Empresas de Construção. E eles estiveram junto com a gente, circulando os territórios, fazendo oficinas de captação de recursos para os produtores culturais. E a ideia da gente é continuar esse modelo de capacitação, de difusão de conhecimento ao longo do ano aí de 2019. Por quê? Porque, diferente de outras leis, a gente, lá no ISS, procura fazer esse processo de democratização e a gente faz a capacitação do pessoal e, no final do ano, nós fazemos as rodadas de negócio, que é a aproximação das empresas com os produtores culturais. Né? Ano passado, pelo 3º ano, fizemos em parceria com o CRAB Sebrae, ali na Praça Tiradentes, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, né? E introduzimos a modalidade do pitching, né? Onde as pessoas... Foi muito bom, as empresas gostaram, os produtores culturais, e nós vamos continuar esse ano. E é a ideia da secretária Mariana fazer um encontro com as empresas, agora ainda nessa virada do 1º para o 2º semestre, para falar de proposta de ampliação de democratização dos patrocínios. Passa mais um. Aqui é o ano número das empresas, que a gente está vendo aí o valor do volume aí de inscrições, né, bruto, 920 empresas aí do valor da renúncia. E aí a gente vai entrar agora, propriamente dita, na questão do patrimônio. Passa mais um. Né? Está meio pequenininho, né? O que nós temos dentro do edital? A definição de cada área cultural, né? Dentro das 19 áreas. A gente define, né,
Uma das áreas é preservação e restauração do patrimônio natural, material e imaterial, assim classificado pelos órgãos competentes, né? Projeto de documentação, valorização de detentores de conhecimento e formas de expressão tradicionais, melhoria nas condições de produção e circulação de bens culturais e materiais, preservação dos espaços naturais e lugares de memória, apoio à manutenção e reforma de centros de referência do patrimônio material, ações de transmissões de saberes, oficinas, rodas de conversa, realização de atividades de comunicação e divulgação da importância e do valor do patrimônio cultural, publicação de estudos sobre o patrimônio cultural e desenvolvimento de programas educativos. Então, dentro esse quesito, dentro das áreas, tem um conjunto de ações que a gente chama aí de patrimônio cultural, né, histórico e imaterial, aí, que tem a ver com essa nossa conversa de hoje, que é a área onde vocês podem apresentar projetos, né? Também pequenininho, mas essa área de patrimônio ainda é uma área um pouco tímida dentro do incentivo, e acho que a gente tem que trabalhar para mudar isso. Se você olhar ao longo dos anos, né, nós tivemos aí em torno de 2% de projetos apoiados no ano, quando a gente tem mais de 200 projetos financiados. A área de patrimônio ainda era uma área tímida, né? Então, acho que vale essa iniciativa do seminário para que a gente possa fomentar, incentivar e convencer as empresas que é um bom negócio investir literalmente em patrimônio, né? Faço uma provocação ao colega que estava aqui do BNDES, a nossos amigos do Estado. Uma das iniciativas que a gente quer fazer esse ano é criar um seminário para fazer um laboratório de propostas de financiamento privado, né? E discutindo com algumas pessoas, falaram da possibilidade de você ter um meio de campo entre um endowment e leis de incentivo, né? Nós temos aí na Prefeitura do Rio, na área de meio ambiente, um programa de adoção privado de áreas públicas. Então, a ideia da gente é fazer um grande laboratório de juntar essas ideias de modalidade de financiamento privado. Então, acho que aí vale a gente trocar figurinhas, porque poderão surgir coisas interessantes aí para a área de patrimônio, né? Passa mais um. E aqui é um retrato, ano a ano, das 19 áreas culturais aqui, do que a gente teve de incentivo aí, né? Literatura, tracinho, produção editorial, né? Não é prosa nem verso somente, né? A gente tem aí um tema polêmico, que são os famosos livros de mesa, o table book. É uma vertente forte aí. Tivemos o teatro e o audiovisual. Isso no comecinho da lei. Passa mais outro. 2015 repetiu, passa mais outro. 2016 o teatro já ganhou a música e a literatura, passa mais outro. Depois, ele também aí multiplataforma, que é a execução de projetos em mais de uma mídia, né? Também cresceu. Tem aí todas essas áreas aí que a gente está falando, artes visuais, centros, dança, artesanato, biblioteca, circo, folclore, museu, né? Transmídia, né? Passa mais outro. 2018 está pequenininho aí, tivemos 238 projetos executados. Teve multiplataforma, que foi o primeiro, música e literatura, né? Passa mais um. 2019, a gente está executando aí 225 projetos, mas esse número sempre, a nossa lei é muito dinâmica, então o número de projetos ele sempre tende a oscilar, né? Temos aí a multiplataforma, música, literatura na frente. Então, isso é um dado importante. Uma coisa bacana que nós fizemos agora para Rio 2C foi fazer um comparativo da lei de incentivo do Rio de Janeiro com outras capitais. Passa mais um. A gente verificou, por exemplo, né, primeiro a modalidade, né? Nós executamos o edital no ano e os projetos são executados no ano seguinte. Algumas capitais, o edital e a execução do projeto no mesmo ano. Mas Belo Horizonte, o valor da renúncia aí é menos de 13 milhões. Né? Passa outro. Distrito Federal, lá tem uma peculiaridade que lá eles têm o ICMS junto com o ISS, e o valor aí é metade do nosso, 25 milhões. Passa outro. São Paulo, eles fizeram recentemente uma alteração na legislação, superaram a Lei Mendonça e criaram, né, o PROMAC, né, no município. No estado é o PROAC, eles gostam desse tipo de terminologia. E o valor lá de São Paulo é de 15 milhões. Passa para a gente. Rio de Janeiro, olha aí.
Nós tivemos aí a linha do tempo, que eu falei da linha anterior de 1992, aumentou o valor da renúncia porque aumentou o percentual para 1%. Nós tivemos o ápice em 2016, com os impactos da Copa do Mundo e da Olimpíada no Rio de Janeiro, com valor de 57 milhões. Depois caiu para 55, ano passado foi 51,7. E, ó, pum, a boa notícia. A curva, a seta virou para cima de novo. 54,7 milhões é o edital desse ano e é um sinal de positivo da economia da cidade, de recuperação econômica, uma sinalização de que o Rio de Janeiro aponta a arrecadação da cidade, aponta para cima. Então, acho que é um importante mecanismo que nós temos aí. Para finalizar, algumas coisas que eu tinha anotado aqui para não esquecer. Bom, falei da capacitação, da rodada de negócio do pitching. Vamos ter aí um encontro com as empresas, né? A ideia de pensar novas modalidades de atratividade dessas empresas ao longo dos territórios e também das linguagens culturais, que a gente vê que algumas linguagens concentram mais do que outras, né? Pegamos algumas modalidades de outras leis. Esse seminário de financiamento que a gente vai fazer. Outra novidade importante e inovadora, nós estamos em parceria com o Instituto Pereira Passos, que vem a ser o IBGE do município, e estamos já desde o ano passado pronto, a gente ainda vai lançar isso agora, que é uma plataforma online de avaliação e aferição dos indicadores dos impactos sociais e econômicos dos projetos incentivados. Porque, para nós, né, a renúncia fiscal ao dinheiro público tem que estar sempre voltado aos interesses da sociedade e, principalmente, tem que dar retorno à sociedade. Então, é importante desse instrumento da plataforma a gente poder ver quanto que a cadeia econômica da cidade do Rio de Janeiro é movimentada pela cultura, né? Quanto que a economia da cultura dos projetos incentivados movimenta a cidade. Essa aí é um pouco do recado que eu queria deixar para vocês. E, por fim, que nós também vamos lançar, como forma de sensibilização das empresas, o Prêmio Empresa Parceira da Cultura, né? Exatamente nesse foco de ampliação de linguagens culturais e de territórios a serem beneficiados. Tá joia? Muito obrigado. Convido o Eduardo Biso e o Eduardo Nascimento para virem ao palco. A gente, quem tiver pergunta, pode chamar. Nós tínhamos convidado também o representante da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, que havia confirmado que enviaria um representante, mas não chegou. E o secretário de Estado da Cultura também havia confirmado a presença, parece que teve algum impedimento e não conseguiu chegar. Tá? Então, infelizmente, essas duas participações a gente não terá pela manhã. Conceição Diniz, representante do projeto do CMS. Bom dia a todos. Pedir desculpas porque o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, o Juan Lira, teve um imprevisto e não pôde comparecer. Vou aqui falar para vocês só um breve resumo do que é a nossa gestão no momento. A secretaria agora teve uma alteração. Nós somos Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a partir da nova gestão. Então, eu sou assessora da Lei de Incentivo. Nós vamos conversar um pouco sobre a Lei de Incentivo. Gostaria de saber de vocês o seguinte: quem teve algum projeto aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura? Quem? Ninguém? Ninguém. Você? Tá. Venepac? Tá, aprovado. A segunda pergunta: quem teve algum projeto patrocinado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura? Quem? Então, nós tivemos 2 projetos. Também? Então, a gente está paritário. 2 projetos inscritos aprovados e 2 projetos concedidos. Não esqueçam disso para, no final, a gente conversar sobre isso. Em patrimônio, olha o que a gente tem: 2 aprovados e 2 concedidos. Tá? Gravem aí. Bem, eu estou aqui com o diretor do NEPAC, o Cláudio Prado, que depois ele vai fazer apontamentos específicos para vocês sobre patrimônio, tá? Dentro do Estado. O que eu quero falar para vocês sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura?
nós estamos com uma nova lei, tá? A partir desse ano. A lei foi publicada no final de dezembro de 2018, mas, por uma pequena incorreção, ela foi republicada no dia 23 de janeiro de 2019, e daí que nós começamos as regulamentações. Então, por isso, houve assim, uma demora para ela começar a operacionalizar. Mas vou fazer uma síntese de como ela está funcionando agora no momento, tá? E lá no final, nas perguntas, a gente vai detalhando as coisas, porque são muitas coisas a falar. E aí, pode passar para mim aí, por favor? Pode. A Lei Estadual de Incentivo, ali é uma síntese de como funciona. Como a lei funciona. Nós temos lá a secretaria, o que ela faz? O projeto é inscrito, após o projeto ser inscrito e avaliado, ele é certificado. Depois que o projeto é certificado, ele passa por uma fase que nós chamamos de concessão do benefício fiscal. A concessão do benefício fiscal é quando nós temos o proponente, quem propôs o projeto, tá? Junto com a empresa contribuinte de ICMS no Estado do Rio de Janeiro, que se habilitou a patrocinar aquele projeto. Como é que essa empresa pode patrocinar o projeto? Isso é novidade da lei. Até então, qualquer empresa contribuinte no Estado do Rio de Janeiro, matriz ou filial, ela teria que dar uma contrapartida. A novidade da lei é essa, gente, e que está muito mais fácil, e que eu vou falar para vocês o que a gente vai fazer, inclusive rodada de negócios. Qual o objetivo da nova gestão? É nós chamarmos as empresas contribuintes de ICMS, porque muitas desconhecem, não sabem como funciona. E agora funciona da seguinte forma: se eu tenho um projeto de R$100 mil, eu, empresa patrocinadora, tá? Contribuinte de ICMS, o seu projeto foi de 100 mil. Ela diz assim: eu vou aportar 100 mil no seu projeto. Beleza, ela aportou 100 mil no seu projeto. Ela vai ter quanto de retorno desse valor que ela está aportando no seu projeto? Tudo, gente. A coisa boa é essa. 100%. Ou seja, o que ela aportar no seu projeto, ela tem de retorno. Então, isso é maravilhoso para as empresas, tá? Alguém sabia disso? Então, ó, primeira mão para vocês, falando para todos os 92 municípios do estado, tá? Que funciona dessa forma. O que a empresa aportar, repetindo, ela tem de volta. Claro que é de forma gradativa, é de acordo com o que a legislação determina. Ela aportou o dinheiro no seu projeto, a gente tem a publicação da concessão do benefício, tem uma conta específica para esse valor entrar. A partir do momento que deposita esse valor na conta, aí nós vamos contar segundo mês consecutivo, tá? No segundo mês consecutivo, essa empresa, contribuinte de ICMS, vai poder ir se creditando até totalizar os 100, o exemplo dos 100, né? Os R$100 mil que aportou no projeto. Então, ela vai dizer, quando a gente chega na empresa patrocinadora, eles falavam assim: não vou aportar no projeto, não, eu não ganho nada. Eu ainda tenho prejuízo, porque eu tenho que dar contrapartida. Então, agora não tem mais isso. Então, aí, novidade número 1 e super importante para o patrimônio, que vocês sabem que é super difícil conseguir patrocínio, porque os valores também não são pequenos, né? Porque quando a gente tem que fazer algum restauro, alguma coisa, não é um valor tão pequeno. E essa é a forma da empresa, tá, poder estar tendo a vantagem, porque ela não tem prejuízo. Tudo que ela botou tem de volta, tá? E outra coisa, no dia 27 de junho, agora, às 14 horas, na Biblioteca Pública do Estado, lá na Presidente Vargas, vai ter uma rodada de negócios com produtores culturais e empresas patrocinadoras. Então, nós estamos convocando, porque daí vocês vão apresentar os projetos e a gente vai fazer isso com as empresas patrocinadoras para elas terem conhecimento. Tudo isso é da nova gestão. Nós vamos também fazer um banco, tá? Um banco de dados dos projetos, porque a empresa patrocinadora vai ter oportunidade de ver os projetos que estão lá e ela se interessar, e o poder público, tá? A gente ficar intermediando com as empresas patrocinadoras e com os proponentes. O que nós queremos é poder público, empresa privada
e o produtor cultural, os que nós chamamos de proponente, nós agora tenhamos uma integração e que eles conheçam todos os projetos. Quando a gente viaja pelo Estado, a gente vê, tem muita coisa aí de patrimônio para ser feita, e os empresários das cidades desconhecem a lei estadual de incentivo. E daí, o que acontece? Ele não está investindo na sua cidade para as melhorias, porque ele desconhece. Então, a gente está fazendo isso, de ir aos municípios. Se vocês souberem assim, ó, nós temos alguns empresários em tal município, pode ligar lá, ó, Conceição, nós precisamos de uma reunião para detalhar, porque eu sei que a questão do imposto, de como vai se creditar, quem pode, tem alguns pormenores e acaba ficando bem complexo. E o que a gente esbarra numa coisa muito importante, ó, nada contra essa profissão que eu vou falar agora, tá? Mas é porque acontece muito. O contador. O contador da empresa fala assim, pelo amor de Deus, Secretaria de Fazenda não. Porque quando fala que tem que se creditar e tem essa coisa de Secretaria de Fazenda, eles não querem, já fala lá para o empresário, corre da Secretaria de Fazenda, porque o fiscal vem aqui, e aí a gente não vai poder trabalhar mais. Daí vocês vão falar também uma coisa muito boa para a empresa. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa tem algo assim, o empresário não precisa se reportar à Secretaria de Fazenda. Nós temos um cadastro chamado Cadastro de Patrocinadores. O empresário vai lá ou determina alguém, login e senha, ele tem que colocar a documentação e as certidões. Botou lá, o projeto foi aprovado, ele quer patrocinar, vai na secretaria, aí nós entramos no cadastro, aquela empresa está ok? Está ok. Então, ela pode patrocinar o projeto, a gente monta um processo. Aí tem a parte burocrática, de montar processo, publicação diária oficial, mas a Secretaria de Cultura não se reporta à Fazenda. Óbvio, gente, se a empresa tiver algum problema, o fiscal achar, vai na empresa, mas não é devido ele ter patrocinado um projeto. Então, acho isso muito importante, porque o patrocinador não quer patrocinar, recua, achando que a Secretaria de Fazenda, né, o fiscal, aparece lá porque ele está patrocinando o projeto. E não é. Então, ó, não tem problema que nós temos cadastro, tá? 100%. Como é que ele vai aportar nesse projeto? O que ele faz? Ele vai do ano anterior, vai em 2018, vê o total que ele contribuiu de CMS. Ele vai fazer a proporção, quanto corresponde 3% desse CMS que ele pagou. Aí ele vai achar lá o X. Esse X ele pode patrocinar nos projetos culturais de 2019. Aí ele escolhe, eu quero patrocinar um projeto, eu quero patrocinar 2, 3, vai depender do CMS que ele tem. Então, é dessa forma que a lei funciona, e essa questão dos 100% é algo assim maravilhoso, e que nós estamos tendo empresas novas, inclusive, e acho assim, se fosse uma coisa ruim, vocês acham que as empresas iriam deixar de patrocinar? Se o 100% fosse uma coisa ruim? É óbvio que não, né, gente? E a gente está só recebendo mais empresas. Então, o nosso edital está fechado, mas a lei está funcionando com uma resolução que a gente chama de inscrição de projetos em caráter excepcional. Então, se você tem um projeto, você já tem a empresa que vai patrocinar o seu projeto, você pode levar o seu projeto. É óbvio, a gente tem um site, tá? O site da cultura lá. Clicou em lei de incentivo, procura lá, projetos culturais, a legislação está lá, todas as informações estão lá para preencher os formulários dentro dos padrões que cada lei exige, né? Para poder encaminhar. Aproximadamente entre final de junho e início de julho, o edital será aberto. Por quê? O edital já não tem essa burocracia de ter que ter já o patrocinador e a declaração de patrocínio. Mas, como o edital não está aberto, nós estamos funcionando em caráter excepcional para não deixarmos de fomentar a cultura. Tá? Daí a gente tem lá, está vendo? Ó, os 3% que eu falei do patrocinador. A coisa boa agora é os 100%. Agora, o Estado do Rio de Janeiro tem uma coisa também chamada Fundo Estadual de Cultura.
Nós temos uma lei de 2015, que é a 7.035, tudo isso está lá no nosso site em legislação, tá? Nem precisa anotar, que diz o seguinte, que 1/5 do valor do benefício fiscal deve ser destinado a uma conta específica do Fundo Estadual de Cultura. E isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Então, qualquer projeto pela Lei Estadual de Incentivo destina 1/5 ao Fundo Estadual de Cultura. Aí vamos lá, vão me perguntar, e aí, o fundo está funcionando ou não está? O dinheiro está entrando, mas ainda não está saindo. Por que não está saindo? Porque tem toda uma legislação. Então, terminou a gestão, entrou essa nova gestão, então a gente está assim, regulamentando, tem eleição, para que o fundo comece a funcionar. A proposta do secretário é o seguinte, vamos fazer editais para todas as regiões. Por quê? Porque aí você contempla todas em todas as áreas. Nós só não sabemos, assim, quanto vai poder ser destinado, porque como o fundo começou o ano passado, foi mais ou menos em maio, então não tem muito dinheiro, tem aproximadamente 13 milhões. Então, não é muito dinheiro, né, em relação a contemplar todas as regiões. Mas a intenção é essa, da gente contemplar, e eu sugiro aqui que entrem em contato com a secretaria, pode procurar a lei de incentivo, para a gente tentar conversar com esses empresários e mostrar para eles a importância que é fomentar, tá, o patrimônio cultural do Estado, porque a gente não vamos nem falar especificamente, nós temos várias regiões, mas do Estado, que a gente tem muita coisa, precisa muito, mas assim, a gente tem que ter esse contato, porque com esse contato, olha, empresário, você pode isso é possível. O ano passado, fui em 3 Rios, aí estava conversando com os empresários, aí os empresários falavam assim, não, mas eu faço isso, eu aporto nisso, eu aporto naquilo. Aí, quando perguntou, já ouviu falar na lei de incentivo? Ele falou, o que é isso? Então, o problema é, às vezes, a gente não consegue o patrocínio, não consegue o aporte por falta de conhecimento. Eles desconhecem. E não é uma coisa assim horrorizante. Se falar primeiro para o contador vai dizer que é horrível. Então, não vamos falar para o contador, vamos falar para o empresário primeiro, porque ele vai, para ele sensibilizar e ver a importância que é ele estar fomentando a cultura. Então, isso, sim, é muito importante. Com essa mudança na legislação, estou assim, acreditando muito que a gente vai conseguir, sabe, não só especificamente, a gente está falando aqui do patrimônio, mas assim, em outras áreas também, mas eu sei que é uma área que carece muito. Eu vou falar para vocês assim, dos projetos que nós já tivemos, nós tivemos um restauro da igreja Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, e nós tivemos o restauro da São Joaquim, em Rio Claro. Então, imagina, tantos projetos e nós tivemos patrocinados. Aqui vocês viram quando eu perguntei, né? Nós empatamos de aprovado e patrocinados, mas 2, gente. Olha quantas pessoas tem aqui no auditório. Então, isso não pode continuar dessa forma, vocês concordam? E aí, parte da gente... Aí a gente vai fazer o seguinte, é o triângulo, é o poder público, a iniciativa privada, que são as empresas contribuintes de CMS, e os produtores culturais, e os artistas. Então, nós temos que, vamos lá, vamos lutar para a gente conseguir. Nós precisamos conseguir, a gente tem que mudar esse quadro. E, mudando esse quadro, tem que ter toda essa união. A secretaria está de portas abertas para a gente poder nos unirmos e conseguirmos esse objetivo. Não é tão fácil. Você falar, ela está falando, é tudo tão fácil. Não é fácil. Mas, a partir do momento que nós estamos de portas abertas para a gente conseguir também fazer essa interface, ajuda muito, porque, repetindo, desconhecimento, tá, dos empresários, sabendo como eles podem usar as leis, porque as leis vêm ajudar muito. Claro que cada uma com a sua particularidade. Quando o colega falou do ISS, já tem uma outra forma, mas, assim, o objetivo é o mesmo, a gente conseguir fomentar. E a gente vai conseguir fomentar a cultura, porque essa lei que nós temos para a cultura, o número dela é 8266 de 2018, é uma lei que serve para a cultura e para o esporte. Tá? Mas o pessoal fomenta esporte,
Só que a cultura nós temos inúmeras áreas. Então, vamos lutar, vamos conseguir, tá? A secretaria está repetindo de portas abertas para o que vocês quiserem, porque, assim, o projeto, gente, quando apresenta, às vezes as pessoas pensam assim, o próprio empresário, eles vão apresentar o projeto e acabou. Não é assim. Nós temos uma legislação, então o projeto, ele tem um passo a passo até chegar na sua prestação de contas. Então, não é ele só fez o projeto e acabou. E nós acompanhamos todos os projetos, fazemos as visitas. Então, existe um acompanhamento direto. E o tempo todo que você está lá vendo, por exemplo, você fez eu quero restaurar uma igreja. E você sabe que é uma coisa lenta e você tem os imprevistos no meio disso. Então, o projeto não é uma coisa assim que você aprovou e você tem que executar como você aprovou. Não. A gente permite uma coisa chamada alteração, adequação, readequação, de acordo com o que você está desenvolvendo, porque aparecem os imprevistos. Então, você tem o direito de alterar o seu projeto dentro do que a legislação permite. Então, é algo assim, que eu fiz o projeto, meu projeto está ali, e agora? Aconteceu algo assim, anormal do que você estava planejando. Isso é possível? É possível, não tem nenhum problema. O que é importante é você seguir a sua planilha orçamentária com os itens que estão ali, para você não ter problema na sua prestação de contas. Por quê? A prestação de contas, às vezes o pessoal pensa assim, a prestação de contas é só pegar aquelas notas ali e pronto. Não é assim. É muito detalhado, tem as observações. Claro, a cada dia a gente fica tentando mais renovar e melhorar, tá? E, assim, esse contato com vocês, esse entrosamento, as sugestões, acho que são as coisas mais importantes. Nós precisamos das sugestões porque cada um sabe da sua dificuldade. E nós que estamos lá, a gente trabalha, a gente pensa, não, a dificuldade é essa, mas, de repente, vocês têm alguma dificuldade que nós não conseguimos verificar. Por quê? Quem está no dia a dia são vocês. E daí esse entrosamento para que possamos, entendeu? Sanar essas dúvidas. E a proposta da rodada de negócios, isso vai ajudar muito. E se tiver alguém de outros municípios, tá? De outras cidades, que quiserem também, vamos fazer uma rodada de negócios em outro local, vamos nos reunir com empresários. É só marcar, não tem nenhum problema. Liga para a secretaria e diz assim, olha, eu estou precisando marcar com os empresários para que fique mais claro como funciona a lei de incentivo, de que forma eles vão poder aportar na lei de incentivo. Só para vocês saberem, conhecimento para vocês. Agora, no ano de 2019, nós temos o mínimo, tá, da renúncia fiscal, que a Fazenda nos informou, o mínimo, 45 milhões. Tá? Mas ela deu o mínimo com a metade. Então, na verdade, 45 milhões e tem lá uns quebradinhos. Ou seja, nós temos o quê? 90 milhões. Nós estamos no mês de junho. Então, tem muito projeto para a gente patrocinar, inclusive na área de patrimônio. Tá? Então, vamos lá, vamos estar com garra, com força, sem desistir. Não é fácil, a gente sabe, mas não é impossível. Então, vamos tentar para a gente poder conseguir. Tá? E o Cláudio vai falar aqui para vocês um pouco, uns pormenores aqui do patrimônio. Eu já falei muito. A gente está com tempo. Com tempo que a gente tem a parte das perguntas agora, que é importante essa interação com... Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, na hora das perguntas, a gente tem aqui o representante, o diretor lá do patrimônio, o Cláudio Prado, e o que for específico assim, para patrimônio, em relação a municípios ou de regiões, aí vocês podem direcionar, que aí o Cláudio está aqui para responder, tá bom? Obrigada. No contexto da igreja, aí é importante, acho que para os três que falaram um pouco para a gente, existe uma situação bem característica quando fala em patrimônio, junto às leis de incentivo e até nos mecanismos de financiamento, é que no patrimônio
raramente se considera o proprietário do bem produtor cultural. E aí, como a igreja é a proprietária do bem, mas ela não é uma empresa de produção cultural, ela é igreja. Então, ela não se enquadra, muitas vezes, nos mecanismos de fomento. Aí acontece um efeito que sempre entra uma terceira pessoa e para poder fazer a gestão, apresentar o projeto e fazer a gestão. E isso, invariavelmente, acaba elevando o custo do projeto. Porque você tem uma administração que poderia ser feita diretamente pela igreja e, por outro lado, também é o seguinte, a igreja consegue, muitas vezes, nas relações com as pessoas, e por ser a igreja, até preços bons. Né? Mas e quando entra uma terceira pessoa, a gente vê projetos de R$800 mil indo para 3 milhões. Porque foge da gestão da igreja essa administração. Então, pensar no mecanismo, acho que como sugestão, pensar no mecanismo do proprietário do bem poder ser o produtor cultural, que ele não vai ter, por exemplo, o histórico, né, de realização cultural, mas ela é o proprietário do bem. Então, seria uma forma de pensar. Então, em relação ao que ele levantou, agora, no novo edital, também é uma novidade. Foi bom você falar, porque eu não havia dito. O do edital falava o seguinte, que quem iria propor o projeto teria que ter prioritariamente, tá? Ele seria voltado prioritariamente para a área cultural. Hoje em dia foi retirado, não tem esse termo prioritariamente. Desde que, no estatuto, tenha alguma relação, tá? Ele exerça alguma função cultural, que geralmente na igreja tem. Ela não é só religiosa, ela é cultural também, social, ou que quem faça parte da equipe técnica tenha um currículo na área cultural, dentro da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pode propor o projeto. Isso é novidade. Em outras situações, nós deparamos com esse problema de a igreja vinha, não, a igreja não pode porque não é prioritariamente cultural. Por isso, nós retiramos. Ótimo, excelente, muito obrigado. Uma observação, eu acho que no nosso caso aqui do município, eu sugeria 3 estratégias, né? Uma, você já falou das parcerias e que muitas vezes elevam um custo. Né? Acho que por conta disso que a igreja poderia trabalhar com sua comunidade a construção de produtores culturais e proponentes culturais aliados e coadunados e alinhados com a sua área de ação. A segunda estratégia, eu acho, no nosso caso, do município, a gente está com, além do PL do 1029 do Fundo do Sistema Municipal de Cultura, a gente tem o PL 1028, está tramitando na Câmara, né, que faz alteração na lei de incentivo. Então, esta variável e outras variáveis podem ser incluídas ainda esse ano com uma proposta de modificação da legislação e que permita esse caso, que se crie um capítulo específico para a área de patrimônio, no quesito das questões do restauro de patrimônios, de igreja, enfim, assim conceituado. Acho que é uma outra estratégia de ação aí que a gente pode trabalhar aqui no caso da Lei Municipal de Incentivo. Bom, falando em nome do BNDES, não seria bem o escopo da pergunta, né? Porque nós não somos gestores de lei de incentivo, mas vou reiterar a posição do colega, meu xará, Eduardo. Que é importante é a criação de expertise de gestão e de projetos, né? Então, esse olhar, e aí, também pensar, reiterando o que eu falei mais cedo, pensar um olhar que vá além das leis de incentivo, que cria-se uma dependência, né, que não necessariamente é boa. Na verdade, ela nunca é boa. Então, assim, é importante criar mecanismos para se ter expertise em gestão, em elaboração, em mobilização. E enfim, eu acho que é uma estratégia que faz todo sentido. Bom, Alô?
Só para já adiantar que me falou aí da criação de expertise dentro da comunidade da Arquidiocese, a gente se coloca à disposição para estar estendendo o que a gente fez do circuito de capacitação para toda a comunidade da Arquidiocese ao longo do ano. Muito Estamos obrigado. à disposição. Vamos fazer A gente pode fazer um circuito de capacitação junto. aí, e principalmente de mobilização do segmento empresarial, que eu acho que a gente teve agora o edital dos produtores, fechou, mas a gente vai ter em agosto o edital das empresas, e dentro da comunidade da Arquidiocese mobilizar um grupo de empresários do setor para estar como um pool de patrocinadores, porque a gente está vendo aí, tivemos 1.600 projetos, e a gente vai ter aí com certeza, aí, mais de 1.200 projetos habilitados. Então, projetos na área não vão faltar. O que é mais difícil são patrocinadores. Então, a gente está à disposição, para fazer um circuito dentro da comunidade da Arquidiocese, como também a gente articular estratégias para agosto, então, daqui a pouco, trazer empresários ligados à Arquidiocese para criar um pool de patrocinadores nessa área aí de patrimônio. Tá bom? Muito Estou à obrigado. disposição para isso. Muito obrigado. No segundo dia do seminário, surgiu uma pergunta, e eu acho que a gente construiu o seminário para que esse tipo de pergunta surgisse, que foi o seguinte: já posso chorar? E o seminário, eu acho que a gente está fazendo é construir esse caminho de esperança para todo mundo. E, como esperança, a gente está trazendo o exemplo de como a comunidade focada, como as pessoas focadas para conseguir uma coisa, consegue viabilizar, que é a restauração das pinturas artísticas de Manuel da Cunha, um escravo alforriado do final do século XVIII, da Igreja de São Francisco de Paula, e nós temos um vídeo que mostra essa ação, que foi sem lei de incentivo, foi uma ação da comunidade, para vocês verem. Estamos aqui de volta na Capela de Nossa Senhora da Vitória. Foram quase 100 dias de restauro para executar todas as obras de Manuel da Cunha. E eu só tenho a agradecer pelo apoio da igreja, pelo apoio da minha maravilhosa equipe. E fico feliz em estar tudo à vista agora. Agora as pessoas podem ver a capela e ver realmente o que se trata a obra de Manuel da Cunha, que está agora completamente resgatada no seu original completo. Muita alegria nós apresentamos a restauração das telas da Capela Nossa Senhora da Vitória. Essas telas foram pintadas por Manuel da Cunha
um escravo alforriado que foi estudar na Europa e, tendo voltado de lá, pintou com muita maestria essas telas que hoje são o nosso patrimônio, patrimônio que a herança da nossa fé católica soube plasmar para a nossa cidade. Por isso nós convidamos o público carioca para que venha e aproveite o máximo aquilo que é o nosso patrimônio comum, patrimônio artístico, cultural e o patrimônio da nossa fé. Aqui para o Eduardo Nascimento, qual o perfil preferencial de empresas contribuintes do ISS? Qual o tipo de empresa que contribui com o ISS? Alô? Bom, a gente tem um vasto gama, número de empresas. Como eu falei, esse ano nós temos 832 empresas habilitadas. É um número grande, né? A gente tem aí da área do patrimônio, como eu falei, que vai da pet shop à logística portuária. Mas a gente tem alguns patrocinadores que são contumazes. Nessa área aí de educação temos o Grupo Estácio, da área de educação, a área de saúde tem aí a Reddor, tem uma série de empresas que estão atuando. Uma característica que também acontece é que muitas vezes a gente tem mais de uma empresa que é do mesmo grupo. Então, por exemplo, na área de estacionamento, a gente tem um grupo Alpark, que são 72 empresas. Eles se comportam como... Tem lá a Smart Fit, também outro grupo que está espalhado pela cidade e que são muitas empresas. O próprio Grupo Estácio também ele é um grupo que trabalha... são muitas empresas fragmentadas, né? A gente tem essa característica aí. Agora, o que é importante na hora do projeto? A gente criou lá dentro da Secretaria, dentro do site da Secretaria, uma área chamada Portal do ISS. Eu nem coloquei isso aqui na palestra. Lá a gente tem uma série de informações gerenciais sobre o ISS. Uma delas, a gente tem um histórico de 2018 para trás de quem casou com quem. O que significa? Qual projeto que foi patrocinado por qual empresa e qual valor. Eu acho que ali é um instrumento, é um canal interessante para você ver como funciona e como tem funcionado essas relações de patrocínio dentro do incentivo. A gente também tem mapeado as áreas que têm tido menor apoio. Tanto que uma das ideias da secretária nesse encontro com as empresas é pensar estímulos para que dentro dessas 19 áreas que são, abre aspas, o patinho feio, tenham esse seu incremento. Tá bom? Ok, obrigado. Eduardo Biso, o Endowments é aberto a pessoas físicas que queiram investir? Bom, a normatização dela é muito recente, né? A ideia do via de regra, cada fundo vai ter seu regramento específico, mas o gestor do fundo nunca é pessoa física, né? E a ideia é que sim, os recursos possam vir a ser oriundos de doações de pessoas físicas, inclusive, né? No mundo, assim, experiência internacional, grande parte dos doadores são pessoas físicas, grandes fortunas, enfim. Então, sim. Obrigado. Para Conceição, o patrocínio corresponde a 100% do valor total do projeto aprovado na lei do INSS, então, do ICMS. Então, ele tem 100% da isenção. 100%. O que você aportar, investir no projeto, você tem de retorno de acordo com o ICMS a pagar, sempre obedecendo aquela questão do segundo mês consecutivo. Ok. Só uma observação, não precisa seguir o ano fiscal, porque, de repente, você não tem muito ICMS, você vai passando para outros anos até totalizar os 100% que você investiu. Ok. E também, porque a pergunta está um pouco confusa, mas também é o seguinte, não é necessário que um patrocinador só patrocine tudo. Eu posso ter 3, 4 patrocinadores para chegar ao valor total do projeto. Cada patrocinador vai ter 100% da isenção.
para o Eduardo novamente, Eduardo Biso. Como é feita a escolha da empresa que vai realizar o trabalho de restauração ou obras? A população tem fácil acesso a esses dados? É porque, na verdade, eu acho que há uma confusão aqui, porque quem escolhe quem vai executar a obra é o proponente do projeto, é quem está apresentando o projeto, não é o BNDES, né? Acho que o BNDES não chega a fazer. Não Exato. chega a fazer essa fiscalização. A fiscalização é se está executando, né? E a gente presta contas sobre qualquer bem adquirido, serviço prestado durante a execução do projeto, mas a nossa forma de apoio direto para um projeto de patrimônio, a gente recebe um projeto de uma instituição e aí essa instituição considera no projeto a execução dos bens e serviços necessários à finalidade daquele projeto específico, né? Então, por exemplo, se a gente fala de um restauro enfim, restauro das pinturas de determinada igreja, compreende no orçamento do projeto compra de tintas, contratação de serviço de restauro, enfim. E aí a instituição beneficiária, ela executa a contratação conforme os normativos dela e a gente olha a contratação, né, e os mecanismos de comprovação durante o acompanhamento das prestações de conta. Como acho que pode ser, acho que é mais para o Eduardo, porque o Eduardo citou mais a questão da sustentabilidade, né, quando fala dos... no caso dos arquivos históricos, como entender, desenvolver a questão da sustentabilidade, de trazer todos esses valores agregados, o que vocês têm de experiências envolvendo arquivo histórico com esse contexto que você falou? Bom, a gente apoia acervo memorial brasileiro desde bastante tempo, né? Acho que é importante a gente ter em mente que acervo, ele por definição, ele é um insumo para a cadeia da cultura como um todo. Então, ele independente da sua característica específica de acervo para acervo, é um componente importante da cadeia da cultura. A forma eu poderia até falar algumas formas em outros projetos, mas eu acho que a principal percepção é de quem é o gestor, o detentor do acervo, né? Como ele imagina que aquilo traz valor para a sociedade, né? Como a gente pode expressar o valor do acervo para a sociedade e buscar nos projetos formas de enfim, monetizar, remunerar e executar projetos considerando esse valor. Agora, passa também pela narrativa de dizer e construir por que um acervo é importante para a sociedade como um todo. E aí eu não vou nem me arriscar a dizer, porque quem é detentor do acervo tem muito mais propriedade sobre isso, né? Agora, o que eu queria marcar aqui, que tem a ver com as perguntas e com a fala mais cedo, da gente buscar cada vez mais mecanismos, instrumentos, enfim, para vincular a sociedade no apoio aos projetos de patrimônio, para tentar quebrar essa dependência que a gente tem de incentivo, que pode ser num ano a gente ter uma oferta vasta, no outro ano não tem, e às vezes quebra um negócio, né? E a gente vê na história que esses momentos de fartura e escassez de incentivo fiscal, ele não é necessariamente bom para as instituições culturais. Então, é importante buscar mecanismos diferentes de envolver a sociedade, gerar negócio para remunerar. Eventualmente, no acervo, por exemplo, uma forma de criar projeto é sinalizar para a sociedade que pretende executar determinada intervenção e a sociedade vendo valor naquilo, doa. Assim como o caso da igreja, assim, do exemplo. Outra estruturação dos endowments, dos fundos patrimoniais. Assim, conseguir
criar narrativa, não criar, transmitir, porque o valor ele está dado, para mobilizar a sociedade para doar recursos para aquele fim que vai ser, enfim, vai depender de cada projeto do acervo. Por favor. O edital de acervo do BNDES, ele também tem uma característica específica, além da ideia, acho que até que predomina em conjunto com a ideia de sustentabilidade, mas que é a ideia de rede de acervos. Então, a gente tem um maior interesse em que o acervo esteja disponível, a disponibilidade, a ampla disponibilidade. Então, a questão de digitalização, a formação de redes para conectar vários acervos é um aspecto muito importante dos projetos para a gente. Porque não adianta eles ter... A gente, às vezes, tem um acervo de um valor inenarrável, mas ele está restrito a uma capela, uma igreja, e para qualquer um acessar tem que ir lá. Então, a ideia de colocar isso em rede, ampliar a rede de acervos, é muito importante. Então, a igreja, que é detentora de um acervo muito importante, ela poderia começar a pensar como fazer essa rede entre seus acervos e aí tratá-los de forma conjunta. Obrigada. Bom, tem uma questão aqui que perguntaram qual o padrão para inscrever projetos. Aí eu acho que cada organização, cada instância no Estado, o município, o BNDES, cada um tem o seu formulário, o seu desenvolvimento de inscrição de projeto. Mas a base de elaborar um projeto é uma base que é usada por todos, né? Então, eu acho que é uma situação que a gente pode até pensar, né, num futuro treinamento, junto com a parte da prefeitura que se ofereceu para fazer esse fomento, o Estado também, de orientar, criar até uma formação mesmo de elaboração de projeto que a gente pode ajudar nessa questão, que aí é a minha área realmente de trabalho, que é a elaboração de projetos culturais e viabilização de projetos culturais. Então, mas cada organização, cada mecanismo tem o seu formulário próprio e tem um manual de preenchimento do próprio formulário. Então, segue assim. E aí, uma pergunta, acho que pode ser para os três, para a gente estar caminhando para o final. Eu gostaria de saber se, quando é firmado ou pela lei de incentivo ou pelo BNDES, né, algum patrocínio de restauração, se há no contrato entre as partes a responsabilização pela manutenção, né, para que o bem não fique, depois de restaurado, sem manutenção, se há um contrato entre as partes nesse sentido. Perante o Estado, não há um contrato firmado formal, mas a gente acompanha enquanto está acontecendo a obra e, posteriormente, o INEPAC, que é o representante aqui, a gente está sempre fazendo as visitas e há esse acompanhamento. Quer complementar com alguma coisa, Cláudio? Não? A gente faz um acompanhamento, só não tem um contrato formal posteriormente. Bom, a gente lá no ISS tem uma gama muito grande de possibilidades, né? A gente, como eu falei, são 19 áreas culturais, e aí a gente tem, por ano, aí, mais de 200 a 300 projetos em execução. Essa variável na área de patrimônio vai depender do tipo de projeto que você pode desenvolver, tanto quanto do ponto de vista do restauro propriamente dito, quanto da manutenção, ou os dois juntos. Isso variar, isso tem uma liberdade de ampliação de recursos da hora como você faz o projeto. Então, acho que isso aí vai depender de caso a caso, que a gente vai verificar o tipo de ação a ser desenvolvida. Tá bom? Bom, no caso do BNDES, sim, há os contratos que a gente chama de contrato de colaboração financeira, que é o contrato para o repasse e execução do recurso, ele traz diversas obrigações, né?
nos nossos contratos sempre está presente a figura da instituição de guarda, ou propriedade do acervo. Às vezes, essa instituição ela é a beneficiária, quem executa. Às vezes, tem uma terceira parte que executa, que é beneficiária. E aí, nesse caso, quem detém o patrimônio entra como interveniente. Então, no contrato sempre existe a obrigação que ela dialoga com a obrigação aliás, com a responsabilização sobre manter o patrimônio conservado, em uso, etc. e tal. A forma, isso vai depender de projeto a projeto, mas mais que isso, além do contrato, é um item de análise importante, né, quando a gente avalia no projeto, entender quais são os mecanismos de sustentabilidade da gestão da instituição e do equipamento em si, né? E é um aspecto que a gente incentiva durante a análise do projeto, que é criar mecanismos que deem conta de que o patrimônio apoiado ele seja mantido no longo prazo. E aí a gente pode falar de abrir. Aí, assim, o universo é grande, né? Vai desde a abertura de loja, enfim, para remunerar o patrimônio, para ajudar a manter, a capacitação, enfim, licenciamento de marcas, aí o universo é grande. Ok. Há uma pergunta aqui sobre uma capela que existe no hospital, no Nossa Senhora da Saúde, na Gamboa. Só informando que o Hospital Nossa Senhora da Saúde da Gamboa mais a capela pertenciam a uma irmandade e todo o conjunto arquitetônico foi vendido pela Irmandade em algum tempo e não pertence, não estão nem na nossa lista de patrimônios católicos, porque todo esse patrimônio já saiu e a igreja já não funciona há diversos anos. Tá? Então, esse patrimônio não é um patrimônio dentro da... Ele foi da Santa Casa, né? Então, ele já não pertence mais, não está nem no nosso radar como patrimônio católico, essa capela. Tá bom? Então, o Cláudio, ele pediu um tempinho para poder apresentar uma obra sobre o patrimônio cultural fluminense, é isso? Tá? Na fala que o secretário Juan Lira iria apresentar, justamente vinha enfatizar alguns pontos, e um deles é que, dentro do conjunto de bens tombados pelo INEPAC, não, nem precisa, vou falar rapidamente, um minuto. Dentro desses bens, a gente tem, de bens tombados, 1.677, né? E apenas 67 igrejas ou capelas, né? E isso tem uma justificativa, né? É justamente para não haver a justaposição de bens que foram religiosos em grande massa tombados pelo IPHAN no passado. Então, o INEPAC ele tem a preocupação de abrir novos campos de proteção, porque o tombamento não é só, né, delegar um título, é um acompanhamento, né? É toda uma responsabilidade que tem que ter. E um outro ponto que eu acabaria fechando a fala, o secretário fecharia, é justamente a questão das contribuições que o Estado, né, acabou fazendo em relação ao patrimônio religioso. E com o tempo que cessou, eu desisti, mas o Dom Mauro foi até lá e lembrou que seria importantíssimo falar, e por isso que eu pedi esse segundo. É justamente salientar de que, ao longo do tempo, a partir de 2008, né, o INEPAC, o governo do Estado, a Secretaria de Cultura, teve a necessidade e o estímulo de publicar obras que são hoje referência para o estudo do patrimônio, que é o Santuário Mariano, né, justamente fazendo descrição de toda as imagens de Nossa Senhora e, junto com elas, complementando com informações sobre esse patrimônio religioso. Um outro livro importantíssimo, que foram as Visitas Pastorais de Monsenhor Pizarro,
que é uma referência para o estudo, né, justamente do aspecto religioso e a composição das igrejas, altares, né, até o número de instrumentos, né, era descrito. E agora, recentemente, em 2010, o INEPAC fez a edição que não está concluída, porque a previsão é de ter 4 volumes, a gente só tem 2. O Grande Rio foi excluído porque ele vai fazer parte do 4º volume, mas a gente já está fazendo um inventário completo da arte sacra fluminense. Isso é de fundamental importância, porque a gente está falando de estatuária, bens móveis integrados, que muitas vezes podem ser furtados, e é fundamental para que a gente tenha esse controle, para que a Interpol possa agir, para que coloque no banco de dados e tudo mais. Basicamente era só isso.